já para fazer a conexão com Brasília. Hoje é a Natália Pazzi que está com a gente. Boa tarde para você, Natália. Tudo bom, Adriana? Muito boa tarde a você, Fábio, todo mundo que está aqui entre nós. Está no Palácio do Planalto? Palácio do Planalto, sim, Adriana, acompanhando todo esse bate-cabeça em relação à mudança ou não na meta fiscal para 2024. O governo, por enquanto, ali desconversando, mas não tem martelo batido ainda em relação a isso, viu? Ô, Natália, oficialmente o governo está dizendo que foi uma reunião, juntou tantos líderes para conversar, só para fazer agradecimentos, como se fosse assim um café de cortesia. Mas, na verdade, um país que já anunciou que não vai cumprir uma meta, né? Um governo que anunciou que não vai cumprir uma meta que ele próprio estipulou, tem que ter isso como assunto prioritário. Porque uma coisa é você perceber que não vai equilibrar as contas na sua vida financeira e você fala, bah, qual é a estratégia? Se a gente faz isso na vida pessoal, imagina nas finanças de um governo, de um país. É óbvio que esse é um assunto prioritário no momento. E o governo precisa de fontes de receita, encontrar dinheiro, arrumar maneiras de arrecadar mais. E isso passa necessariamente pelo Congresso, que tem que aprovar legislação que permita novas fontes de recursos. Então, assim, ainda que oficialmente o governo não assuma que o assunto economia, equilibrar contas públicas tenha sido a pauta principal desse encontro, ela é a pauta principal do momento e, de alguma forma, isso está em todas as conversas, né? E tem urgência, né, Adriana? A gente está entrando já em novembro, final do ano já. A gente sabe que no Congresso Nacional, final do ano vai chegando, as pautas vão se apertando, precisa decidir o que é prioridade para a votação ou não. Mas hoje, essa reunião que foi muito importante pela manhã aqui no Planalto, entre Lula, líderes partidários da Câmara e ministros, foi sim para tratar sobre essas pautas prioritárias, o que vai ter urgência, celeridade para votação até o fim agora do ano de 2023, e a ideia é dar essa celeridade justamente para projetos que possam, então, garantir aumentar a arrecadação de impostos a curto prazo, como, por exemplo, discussão sobre reforma tributária e também aprovação daquele projeto que regulamenta as apostas esportivas. E por mais que, frente a frente com os jornalistas, o governo venha, de fato, colocando panos quentes, dizendo que uma possível alteração na meta fiscal para 2024, ela não foi debatida nessa reunião, ela foi, sim, discutida, porque é prioridade, sim, do governo federal nesse momento, já que desde a semana passada a gente vem acompanhando o presidente Lula vem dando indícios, vem fazendo algumas falas dizendo que talvez não seja possível cumprir esse déficit zero já para 2024. Qual que é a estratégia que foi adotada nesse momento, Adriana, e quem está nos acompanhando aqui, Fábio? É desconversar justamente sobre esses rumores de uma possível alteração ou não. A gente lembra, quem está nos acompanhando aqui no Entre Nós, que as diretrizes que foram enviadas pelo governo ao Congresso, elas prevêem para o ano que vem, 2024, gastar exatamente aquilo que for arrecadado, sem criar qualquer tipo de dívida. Basicamente, se o governo fosse uma pessoa, essa pessoa tem, então, a previsão de não entrar no cheque especial já em 2024. Nessa que a gente está acompanhando esse bate-cabeça entre os ministros que tratam mais da economia, como, por exemplo, o ministro Fernando Haddad, também a Simone Tebet, com as falas do presidente Lula. O ministro Padilha, como a gente acompanhou há pouco, ele disse que não foi discutido esse assunto, né? Mas, claro, a gente sabe que nos bastidores tem, sim, uma pressa em relação a isso. Por quê? Porque nos bastidores aqui da Presidência da República já vem sendo discutida a possibilidade, estudada essa possibilidade de mudar essa meta fiscal de 2024 de 0 para 0,25% do PIB. Só que se isso de fato for acontecer, tem uma certa urgência, ela precisa ser debatida já nos próximos dias, para que o deputado Danilo Forte, que é o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias no Congresso, ele inclua então essa mudança no parecer dele, para que esse parecer seja votado já na semana que vem, início de novembro, na Comissão Mista de Orçamento. O que é a LDO? Basicamente, são as diretrizes para a montagem do orçamento do ano que vem. A LOA, a Lei Orçamentária Anual, é a última pauta a ser votada pelo Congresso todo fim de ano, em dezembro, porque eles entrem, então, no recesso parlamentar. E até o momento, a LDO, que são as diretrizes, ainda não foi votada, né? E hoje, inclusive, o ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, ele voltou a não responder as perguntas que são feitas, então foram feitas pelos jornalistas sobre essa possível alteração.
Ontem ele já não tinha respondido, hoje de novo ele desconversou, não respondeu sobre essa possibilidade, disse que não tinha ficado irritado, que não estava bravo então, com a imprensa, mas de fato não deu uma resposta. O que a gente já vem escutando aqui em Brasília? Que presidente, desde ser ministro, de fato isso acontece, mas ministro, desde ser presidente, daí é uma história totalmente diferente. E, por enquanto, o martelo não está batido sobre essa mudança que pode acontecer na meta fiscal já para o próximo ano. E, Natália, rapidamente para a gente terminar, os parlamentares têm dito o quê? As lideranças têm dito que é possível a mudança já na lei orçamentária do ano que vem, para a gente não começar com a ilusão de déficit zero, já sabendo anunciado, não só sabendo anunciado pelo presidente que não é possível. E tem uma coisa, gente, quando faz a lei orçamentária, não basta apenas traçar a meta. Tá, então eu vou ficar no vermelho só 0,25 ou só meio ponto. Na verdade, você tem que indicar as fontes de onde vão sair os recursos, a expectativa de arrecadação em cada ponto específico que o governo tem capacidade de arrecadar. Você não pode simplesmente traçar uma meta ilusória, é uma meta baseada em quanto vai arrecadar. Quais são as fontes de arrecadação e quanto vai arrecadar? Você traça e depois tem que perseguir a meta nos dois lados, tanto a meta de despesa quanto a meta de arrecadação. Exatamente, Adriana. Inclusive, os parlamentares no Congresso, eles já estão crendo mais nessa possibilidade de mudança da alteração da meta fiscal para 2024 do que essa previsão inicial do déficit zero. Inclusive, a prioridade, então, nesse momento é de ter, então, essa possibilidade de mudança de 0,25%, porque tem aquela margem de erro para mais e para menos de também 0,25%, que está prevista dentro do arcabouço fiscal. Foi um projeto criado pelo governo federal no início do ano, com a aprovação do Congresso, justamente para mudar aquele teto de gastos. Então, essa possibilidade, ela já está sendo discutida, a gente deve ter alteração, sim, no parecer de Danilo Forte, já na próxima semana, para essa aprovação acontecer, então, da LDO, da Comissão Mista de Orçamento, e a gente ter esse orçamento aprovado, então, prevendo essa alteração já em dezembro deste ano. E qual que é o grande receio do governo federal, já que ano que vem é ano eleitoral, de também manter a prioridade, aquela promessa em relação aos projetos, às ações, às obras do PAC, do novo PAC que foi anunciado. A gente está falando de cerca de 60 bilhões de reais nesses projetos, então, que estão previstos pelo governo federal. Por isso, então, essa mudança que deve acontecer já na meta fiscal, por enquanto, que está sendo desconversada por lideranças e também aqui pelo governo federal, pelos ministros, mas a gente está com essa expectativa já de alteração, já no parecer na semana que vem. Tá certo, Natália, muito obrigada. Qualquer novidade, aciona a gente aqui. O fato é que certamente nesse momento tem uma ala preocupada em cumprir, equilibrar despesa e receita, tentar chegar o mais próximo da meta fiscal, mas também tem uma ala do governo forte que prefere gastar mais em ano eleitoral e tudo indica que essa ala, nesse momento, é a ala que está ganhando. Isso explica muito da irritabilidade do ministro da Fazenda, de não poder responder, não responder, mas também como responder. Se pergunta para ele, vai mudar ou não vai mudar a meta fiscal? Se ele continua insistindo que precisa perseguir a meta zero, se vencer a ala do governo que prefere gastar mais em ano eleitoral, aí sim o governo vai ter que mudar no Congresso e o ministro da Fazenda terá perdido esse duelo.